Muitas coisas são descobertas anos e anos, e as geleiras não ficam de fora dessas descobertas. Aliás, a existência de coisas misteriosas por lá é abundante, e é isso que vamos abordar no vídeo de hoje. 10 coisas estranhas encontradas no gelo. Mas antes de começarmos o vídeo, se inscrevam no canal, curta este vídeo e compartilhe para todos os seus amigos. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Um lago de 25 milhões de anos cheio de vida. Em 2012, cientistas russos perfuraram mais de 2 quilômetros de gelo em algo estranho enterrado nas profundezas da paisagem congelada da Antártida, o exato oposto do gelo. O lago Vostok é o maior lago subglacial do continente, que parece algo que não deveria existir. Ainda mais estranho, a equipe de pesquisa que extraiu amostras do lago encontrou vida alienígena. Segundo a BBC, o lago Vostok existe em completo isolamento há milhões de anos, e quando os cientistas analisaram as amostras, encontraram bactérias que eram completamente diferentes das bactérias com as quais estamos familiarizados. Isso soa como o início de um filme de terror sobre o desencadeamento de uma praga, mas os pessimistas afirmaram que as amostras foram contaminadas pelos fluidos de perfuração. A mesma equipe perfurou novamente em 2015. De acordo com a New Scientist, e o mundo científico ainda não estava convencido, presumivelmente porque eles não haviam desencadeado uma praga. Eles encontraram outro tipo de bactéria misteriosa e alienígena e ainda não terminaram. Milhões de gafanhotos. Não há nada mais inspirador do que a beleza intocada de uma geleira. Estamos falando de um em Montana, e se você estiver familiarizado com a história do meio oeste americano e do oeste, você saberá que gafanhotos tinham uma tendência a arruinar muitas coisas lá. Eles arruinaram toda uma geleira também. Chama-se Grasshopper Glacier, e isso porque essa geleira de 1,5 milha de largura, do lado de fora de Cook City, de acordo com o Escritório de Turismo de Montana, uma análise de 1914 de espécimes de gafanhotos confirmou que eles pertenciam a uma espécie já extinta há cerca de 200 anos. Eles têm certeza de que um infortunado enxame estava passando pelas montanhas quando foram pegos em uma tempestade de neve. Eles morreram e depois foram congelados na geleira sob anos e anos de nevascas. Um campo de batalha inteiro da Primeira Guerra Mundial. A guerra é uma coisa inegavelmente terrível, e de vez em quando algo acontece para piorar ainda mais. A partir dos anos 90, o aquecimento global começou a derreter as geleiras da cidade de Pale, no norte da Itália. Artefatos de décadas antes começaram a sair do gelo, cartas de amor, diários e, finalmente, os corpos de soldados que morreram lutando na Guerra Branca da Primeira Guerra Mundial. Segundo The Telegraph, mais pessoas morreram do frio extremo e das avalanches do que dos combates. Milhares de homens, muitos deles adolescentes, pereceram nas montanhas e seus corpos nunca foram recuperados. Até que o aquecimento global começou a revelar os restos mumificados. Enquanto o degelo continua, mais corpos estão sendo encontrados. Otise the Iceman. Otise foi descoberto por 2 caminhantes em férias. E não importa o que as coisas legais acontecem com você em suas férias, você nunca será capaz de superar a sua história. De acordo com o Museu de Arqueologia do Sul do Tirol, Erika e Helmut Simon informaram que ele foi vítima de um acidente de montanismo moderno. Sabemos agora que nem perto da verdade. Otise foi muito estudado e a National Geographic informou que ele tem pelo menos 19 parentes que viveram na área de Tirol da Áustria. Nós também sabemos que ele teve uma vida difícil. Ele tinha avançado doenças gengivais, artérias endurecidas, cálculos biliares e altos níveis de arsênico em seu sistema, e tinha sofrido danos causados pelo congelamento. Mas o mais interessante são as descobertas que mostram o quanto ele tinha em comum conosco. Ele tinha tinta séria e está coberto de tatuagens que se acredita estarem ligadas à acupuntura.
Um cemitério de peixes lagartos. Você não tem que estar na escola primária para pensar que os dinossauros são legais. Eles simplesmente são. E é por isso que não podemos sequer imaginar a empolgação de encontrar um cemitério massivo da era do Cretáceo inferior, perfeitamente preservado em uma geleira chilena. De acordo com a Life Science, um grupo de pesquisadores internacionais se dirigiu ao Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, para descobrir 46 espécimes completos de criaturas que eles chamaram de Ictionossauros. O resto de nós apenas os chama de peixe-lagartos. Os restos datam entre 100 milhões e 150 milhões de anos atrás, e até incluem tecidos moles e embriões. Estes também não são peixes pequenos. O maior esqueleto tem mais de 6 metros de comprimento. Os pesquisadores acham que foi algum tipo de acidente bastante grande que enterrou os peixes-lagartos, primeiro nos sedimentos e depois na geleira. Um cadáver de rena infectado com antrax. As renas são adoráveis e é por isso que não estamos mostrando que realmente foi honestamente encontrado. Em 2016, o aquecimento global voltou a ocorrer quando uma onda de calor levou ao descongelamento de uma carcaça de renas de décadas no oeste da Sibéria. O corpo havia sido infectado com antrax e, de acordo com a CNN, o reaparecimento da rena levou à morte quase imediata de 1.200 renas nas proximidades. Os cientistas acreditam que a rena não só foi vítima da infecção, mas passou para algumas das cerca de 15 mil pessoas que vivem um estilo de vida nômade centrado na rena, que honestamente parece bastante impressionante. Um peixe comendo outro. As filmagens vieram de dois irmãos que estavam pescando no lago Vavassi, em Indiana, quando viram o que parecia ser um lúcio no meio de um baixo. O par estava congelado no lugar e ninguém na internet parecia acreditar quando eles postaram uma foto. Para provar que os inimigos da internet estavam errados, eles postaram um vídeo deles mesmos cortando o peixe do lago congelado. Eles realmente tinham sido sólidos congelados. A melhor explicação é o pique engasgado no baixo, morto e congelado. Uma túnica da Idade do Ferro. Você já encontrou algumas peças estranhas de roupas descartadas ao longo de uma trilha de caminhada? Um sapato, talvez uma meia? Acontece que as pessoas fazem isso há gerações. Em 2015, a Science Nordic informou sobre um fenômeno estranho graças novamente ao aquecimento global. Com o derretimento das geleiras norueguesas, os arqueólogos estão descobrindo coisas que as pessoas da Idade do Ferro abandonaram e que não se deram ao trabalho de pegar. As montanhas do condado de Oppland renderam mais de 2.000 artefatos sozinhos, o que fez dele o equivalente da Era de Ferro da Vegas Strip. A área é tão rica em artefatos porque já foi uma importante via para os nossos ancestrais. Inúmeras pessoas passavam de um lado para o outro pelas montanhas, movimentando animais e cuidando das fazendas com as mudanças nas estações. A maioria dos artefatos tem sido coisas como pontas de flechas e ferraduras, mas os cientistas também encontraram luvas e em 2011, pesquisadores da Universidade de Oslo e da Universidade Norueguesa da Ciência e Tecnologia encontraram uma túnica com data entre 230 e 390. Tesouro real e honesto. Esta história provavelmente soa inventada, e se não fosse reportada pela BBC, nós provavelmente pensaríamos que era um filme. Começa em 2013, quando um alpinista anônimo caminhou até alguns policiais franceses e entregou uma pequena caixa contendo 100 joias preciosas, incluindo rubis, esmeraldas e safiras. Ele havia encontrado no gelo no Mont Blanc e agora sabemos que a caixa veio de um voo da Air India, que caiu na montanha em janeiro de 1966. O acidente matou 117 passageiros e, por causa da localização e tempo, a coisa toda nunca foi recuperada. Nos anos desde o acidente, fragmentos e pedaços dos destroços e cargas foram encontrados. Depois que o alpinista entregou as joias às autoridades, eles começaram a procurar o dono legítimo em meio a um véu de sigilo. Nada pode ser fácil e duas famílias diferentes alegaram que a caixa era deles. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Comentem aqui embaixo. Bom, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima!